Sim, senhora. Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esta sessão das Conversas à Sexta, da Rede MOVE, da Universidade de Lisboa. Hoje vamos ter o gosto de ter connosco a Patrícia Monteiro, que nos vai falar de uma realidade um pouco diferente, do outro lado do Atlântico, não é? Mas, em particular, de uma localização que nos é a todos muito conhecida, que é Curitiba, não é? E, portanto, do que é que se passa com as políticas de Curitiba relativamente ao sistema de mobilidade. Portanto, vamos ouvir a Patrícia e depois, como sempre, vamos ter a discussão aberta sobre todas estas questões e sobre, digamos, esta diferença entre Curitiba e Lisboa. Ok? Muito obrigada, Patrícia. Obrigada, professor Rosário, professor Nuno. Deixa eu já acionar o tempo aqui para eu tomar cuidado de não ultrapassar muito. Pessoal, boa tarde. Obrigada pela companhia nessa sexta tarde. Eu sei que muitos devem estar com pressa de se encaminhar para o happy hour. Não? Mas eu estou muito feliz. Desde o acolhimento aqui do IGOT, professor Nuno, professor Rosário, aqui pelo convite no Conversas às Sextas. E vim trazer um pouco dessa realidade, não especificamente de Curitiba, embora eu vá usar Curitiba para ilustrar um pouco da nossa realidade nacional, mas também para tentar traçar esses paralelos e, quem sabe, a gente conseguir debater um pouquinho. Eu coloquei como parte da minha apresentação ali o caminho de percurso acadêmico que eu venho traçando. Então, eu sou engenheira civil, formada pela Federal do Paraná. O meu mestrado também é na engenharia de construção civil, na área de infraestrutura de transportes, mas agora no doutorado eu estou me encaminhando para uma área pela qual eu tenho mais apreço, que é a parte de transporte coletivo. Então, estou cursando, sou candidata pelo Programa de Políticas Públicas e faço parte do CEPUR, que é o Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas. Mas, além disso tudo, eu vou tratar de um trailer aqui, antes da gente entrar na apresentação, que é apresentar essa articulação da mobilidade popular, que é um grupo estabelecido em Curitiba, onde a gente vai se reunir para tratar desses temas, né? Mas aqui no caso da AMP, a gente vai estar num ambiente um pouco distinto do acadêmico. A ideia aqui é a gente ter uma discussão mais diversa, tá? Então, a AMP ela surge a partir da Feira de Mobilidade Urbana Sustentável, que foi um evento que foi organizado para abraçar uma dinâmica que acontece há muitos anos em Curitiba já, que é o desafio intermodal. Então, na Semana Sem Carro, né, Semana Mundial Sem Carro, nós temos esse desafio que já é bastante tradicional, onde a gente tem uma, abre aspas, corrida saindo do Centro Politécnico, que fica numa região um pouco mais afastada do centro, até o campus da Santos Andrade, que fica na região central de Curitiba, né? Então, é um desafio que começou com uma pessoa indo a pé, uma de ônibus, uma de moto, uma de carro, uma de bicicleta, e evoluiu. No ano passado, quando foi a 15ª edição, nós já estávamos com 33 modalidades, né? Então, a primeira Feira de Mobilidade Urbana Sustentável ela surge para enriquecer esse desafio. E a partir desse encontro de perspectivas diferentes, a gente fica com essa vontade de elaborar outras atividades para além daquela feira, né? Então, desse grupo bem diverso, bem heterogêneo, nós temos frentes de atuação em movimentos populares, nós temos frentes de ação junto à incidência política, junto à pesquisa e elaboração dessas políticas públicas. Nós temos grupos de cicloativismo que vão trazer essa modalidade para o debate também. Mas o que eu acho mais rico da AMP é justamente quando todos esses grupos, ao invés de atuar de maneira separada, a gente vai se reunir. E daí a gente tem uma série de oficinas. Então, a primeira vez que a gente organiza essa mobilidade em jogo é uma atividade que a gente vai fazer com o objetivo de mapear quem são os atores envolvidos na política de transportes curitibana, né?
Essa atividade, ela vem mediada pelo LADO, que é o Laboratório de Design contra a Opressão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é uma outra universidade que também está sediada em Curitiba, além de outros campos, né? E eles vão mediar essa oficina, essa dinâmica que foi tão rica que acabou se desdobrando em outras atividades, né? Então ela aconteceu em abril. Em junho, nós temos uma segunda série da Mobilidade em Jogo, né, que a gente chamou de Notícias do Futuro, que já tinha um caráter de lidar com os conceitos ali de futuro desejável e futuro previsível. E em dezembro a gente fecha essa série de atividades com a Mobilidade em Jogo, Direito à Cidade, Quanto Custa, em que a gente vai discutir os custos associados ao transporte, né? Então, desde o custo generalizado de transportes, que a gente vem discutindo nas aulas, até custos operacionais, até o próprio custo das externalidades próprias da atividade de transporte na sociedade, né? Só para ilustrar essa imagem aqui, por exemplo, a gente estava avaliando, né, tentando quantificar alguns parâmetros. E esse aqui é um parâmetro bem comum de ocupação de ônibus que a gente trabalha, né? A quantificação via contratos é feita com 6 pessoas por metro quadrado, né? Então a gente desenhou 1 metro quadrado no chão e colocou 6 pessoas, né? Para discutir, né, quem é que determina esses parâmetros e como é que isso influencia no dia a dia da população, né? Por fim, ainda nesse grupo, a gente tem a Feira de Mobilidade Urbana Sustentável de 2023, né? E a qual a gente espera dar continuidade. Então, fica o spoiler, a gente pretende uma segunda temporada da Mobilidade em Jogo agora em 2024. Nós temos a pretensão de estabelecer grupos de debate, grupos de leitura, dar continuidade a esse movimento de discussão, né? E, é claro, a Feira de Mobilidade Urbana Sustentável de 2024, ali na semana de julho, ainda as datas não estão batidas, mas eu convido vocês a participarem ali, né, acompanharem as atividades da mobilidade, da Articulação Mobilidade Popular. Coloquei o QR Code ali do Instagram, que daí dá para acompanhar as novidades. Muitas das atividades são online, então, né, o espaço não vai nos separar aqui nesse caso, né? Feito o trailer, vamos voltar ao tema da nossa discussão, propriamente dita. Foi um tema que eu fiquei muito instigada a trazer por conta da apresentação da Kelly no mês passado, na última edição aqui do Conversas às Sextas, onde ela discutiu a questão do impacto da tarifa, né, na questão da equidade, e ela acabou pincelando, né, no cenário nacional a existência dessa proposta do Sistema Único de Mobilidade, né? Então, a minha ideia é fazer esse enquadramento, contextualizar um pouco do que é essa proposta que está em discussão, está em debate, está em votação no cenário político nacional, né? Então, abrindo a partir do contexto e tentando apresentar um pouquinho do que é o nosso cenário, alguns desses problemas aqui que são estruturais para a gente talvez sejam equivalentes para vocês, talvez vocês já tenham ultrapassado essas etapas, né? Mas a gente está falando de um alto custo, né, um impacto muito alto, principalmente na população mais carente. Nós estamos falando de baixa qualidade, traduzida em baixa cobertura espacial, baixa cobertura temporal, então o acesso ainda é um problema. Nós estamos discutindo baixa implementação de tecnologias e infraestruturas, principalmente as infraestruturas de mobilidade ativa, mas nesse quesito aqui, nós ainda somos muito reféns do sistema rodoviário, né? Então a gente é completamente dependente dessa modalidade. A regulamentação, principalmente quando a gente fala de aplicativo de compartilhamento, quando a gente está falando de mobilidade ativa, para as cidades onde isso é uma opção, para as modalidades aquaviárias tem muito baixa regulamentação. E a gente está falando de um cenário onde temos incentivos históricos ao transporte privado, né? Então, continua sendo uma medida muito comum de aceleração econômica no Brasil, a redução de impostos associados às montadoras de veículos. Então, todo o desdobramento do que são essas medidas.
Para contextualizar um pouquinho de como é o nosso processo de urbanização e movimentos sociais, um histórico, né, que eu trouxe da publicação do professor Lafayette Neves, que vai discutir esse histórico no contexto curitibano, mas que vai ilustrar em muitos cenários a realidade nacional. Tá? Então, em vários momentos aqui na apresentação eu vou falar de Curitiba, mas eu quero destacar que isso não está restrito ao movimento curitibano. É só um recorte que eu estou fazendo de maneira a ilustrar. Então, a gente está falando de uma modernização agrícola que aconteceu por volta dos anos 60, que provocou um êxodo rural bastante significativo, que consecutiu num crescimento desordenado das cidades. Esse crescimento ele vem acompanhado de uma série de contradições urbanas, tanto em contexto de propriedade de terra, quanto as políticas habitacionais, quanto a própria política de desenvolvimento do sistema de transporte. Essas contradições, elas levam à elaboração dos planos diretores, os primeiros planos diretores ali na década de 60 também, mas que vão estar focados em resolver as questões principalmente relacionadas ao centro. Né? Então é nesse cenário que surge, por exemplo, o sistema do BRT de Curitiba, que vai tentar solucionar a questão da densificação, mas a população periférica vai acabar ficando à margem da elaboração dessas políticas, desse plano. Né? Então, o que acontece hoje é que nós temos uma malha que no centro é relativamente resolvida, mas que nas periferias, particularmente nos terminais de transferência, a gente vai ter uma série de problemas de atendimento, de cobertura espacial de qualidade. Né? Da falta desse atendimento, quando ele acontece, né, então esse é o contexto de Curitiba, muitas das cidades não vão conseguir solucionar esse problema, mas da falta desse atendimento vão surgir esses movimentos populares, né? Então esses conflitos, eventualmente eu não sei se chega aqui as notícias de quebra-quebra, de queima de ônibus, como forma de protesto a essa falta de atendimento. Esse conflito normalmente é atenuado, é parcialmente resolvido, mas, de novo, principalmente se focando nas regiões centrais, nas regiões onde já existe um atendimento. Então, esse ciclo vai acabar recomeçando porque as contradições, os próprios problemas de política habitacional, de terra, não vão ser resolvidos. Né? Então, a gente vai retornar. Existe um marco dentro desses movimentos sociais que ficaram conhecidos como as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil. Né? Ele é um movimento muito complexo, né? Ele começa trazendo a pauta da tarifa zero, ele é um movimento que é encabeçado pelo movimento Passe Livre no seu momento inicial, mas que vai ter ramificações que vão gerar uma série de outras consequências no país. Eu não tenho a menor pretensão de adentrar aqui nessas questões. O que eu quero trazer esse é um momento onde as questões da tarifa zero, as políticas de tarifa zero, elas começam a ganhar força e principalmente visibilidade no cenário nacional. Agora, voltando à ilustração do conceito, né, do contexto curitibano, mas lembrando que esse aqui é um formato majoritário no Brasil. Né? Então, Curitiba tem um custo quilômetro ali que é detalhado, né? Então a tarifa técnica é feita a partir dessa estimativa de custos, de como operar o sistema, então você tem o detalhamento de todas as etapas, né? De todos os elementos desse custeio, e que vai estabelecer um custo médio por quilômetro ali na ordem, né? Fazendo uma conversão mais ou menos atualizada ali a partir dos valores que a gente tem hoje, de um custo por quilômetro de 2,32 €, né, aproximadamente. Bom, esse custo, né, ele vai gerar essa estimativa da tarifa técnica, né, que é quanto esse sistema custaria por passageiro pagante no contexto de Curitiba. Né? A gente está falando da ordem ali de R$ 7,67, que é mais ou menos equivalente a R$ 1,40 €, que vai ser convertido para uma tarifa paga para o usuário de R$ 6,00, o que é mais ou menos hoje R$ 1,10 €. Né? O que significa que a gente tem um subsídio do sistema, né? A gestão pública vai pagar ali alguma coisa na ordem de 21%, que é mais ou menos o que acontece em diversas outros municípios no país. Né?
Vou fazer um recorte agora para essas duas variáveis aqui, né? O IPK e a própria definição dessa tarifa técnica, né? Então, a tarifa técnica, ou melhor, começando pelo índice de passageiro por quilômetro, né? Esse índice IPK, a gente está falando de pegar esse número de passageiros que a gente tem estimado, pagantes por mês, e vai dividir pela quilometragem média operacionalizada, realizada naquele mês, né? Aqui o gráfico a gente consegue observar que eu vou apontar para lá, não vai adiantar, né? Mas que a gente tem uma tendência de decaimento no número de passageiros no sistema, né? Quando a gente faz um decaimento aqui do numerador dessa equação, consequentemente a gente tem uma redução do IPK. A quilometragem, né, ela vai apresentando também uma redução com a intenção de aproximadamente equilibrar esse índice de passageiros por quilômetro, mas por óbvio, a gente não tem como fazer um decaimento no mesmo nível, né? Além do que a redução da quilometragem implica na própria redução da qualidade da oferta do sistema, né? Então a gente tem um índice passageiro por quilômetro, deixa eu retornar aqui, que está ali decaindo, né? Tem uma tendência de queda, apesar dessas tentativas de reequilibrar o sistema. Ora, quando a gente tem uma queda no IPK, ou seja, uma redução nesse denominador da equação, consequentemente a gente tem um aumento na tarifa, né? Esse aumento da tarifa aqui, ele vai acompanhando, é claro, o custo por quilômetro, para tentar manter ali alguma condição, né? Mas, obviamente, isso vai ter implicações para o funcionamento do sistema. A resposta, né, a observação básica que me fazem quando a gente faz essa análise, né, da tarifa bom, mas temos inflação. É verdade, temos inflação, mas mesmo se a gente fizer ali uma normalização a partir dos índices inflacionários que a gente vai observar que a gente realmente tem uma tarifa que vai subindo no tempo, né? Que a gente tem uma tendência de acréscimo no tempo. Bom, a Kelly, na edição passada, fez uma apresentação bastante ampla sobre o impacto da tarifa por si só na questão da equidade do próprio sistema, na própria saúde do sistema de transporte, mas eu vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente também, né? Essa aqui é a correlação do custo do transporte público em relação ao salário mínimo, ou seja, né, a gente comparando ali o que seria o custo da tarifa vezes 44 passagens, que seria a ida e volta em dias de atividade econômica, né, os dias úteis mais os sábados ali em meio período. E a gente tem um decaimento dessa relação, ou seja, em teoria, o impacto da tarifa tem alguma queda no impacto do bolso do brasileiro, né? Só que ainda assim, a despeito dessa queda, a gente tem um encaminhamento da redução de passageiros, né? Uma queda bastante acentuada do número de passageiros. Obviamente, a gente tem aqui uma queda de passageiros decorrente da pandemia, né? Mas que mesmo quando há o retorno das atividades, ela não vai retornar aos patamares anteriores, como acontece em muitas cidades. Bom, por que tudo isso? Isso aqui é para ilustrar o ciclo vicioso da tarifa de transporte público, né? Ou seja, a gente tem uma perspectiva de mais carros na cidade que vai resultar em aumento de congestionamento e atraso. Esse aumento de congestionamento e atraso pode se refletir de várias maneiras no sistema. O primeiro deles, a gente pode pensar que o transporte público, nesse congestionamento, vai levar mais tempo para circular, consequentemente, a gente vai ter uma redução na oferta do sistema, né? A oferta no sistema vai levar menos frequência, menos qualidade, o carro vai ficar mais atraente para o usuário, né? Para o cidadão. Ou a gente pode pensar em equilibrar essa redução de oferta decorrente desses atrasos com um aumento da frota. Aumento da frota significa crescimento de custo operacional. Crescimento de custo operacional vai resultar em maior tarifa, o carro vai ficar mais atraente e a gente vai ter mais carro.
mais carro na cidade também representa menos passageiro, ou seja, aqueles passageiros que estão saindo do sistema de transporte coletivo, eles estão indo a outras modalidades, eles estão adotando outras modalidades. E a gente pode pensar que existe uma parcela disso que está indo para uma mobilidade ativa, mas muitos deles estão adotando o veículo privado, né? Então, essa redução, essa menor demanda de transporte coletivo, transporte público, vai resultar em dois caminhos. Ou a gente vai ter menos frequência, a gente vai ter uma pressão por uma redução do número de viagens, já que o número de passageiros é menor, e daí a gente vai ter uma queda na qualidade do transporte, e aí o carro vai ficar mais atraente, ou a gente vai ter menos passageiro, com menos passageiro a gente tem uma redução do índice de passageiro por quilômetro, um aumento do custo, maior tarifa do transporte, torna o carro mais atraente, né? E, de novo, aqui no contexto nacional, quando a gente fala em carro, né, na modalidade de veículo privado, a gente também está falando de mais motocicleta, né? Então, além disso tudo, a gente ainda tem uma questão de segurança viária que se tornou também, vem se tornando um problema. Ou seja, a gente está preso aqui nessa armadilha, né, que não é ruim só para o usuário, ela também é ruim para quem está operando o sistema. Esse problema está levando a esse crescimento das políticas de tarifa zero no Brasil, né? Então, a gente está falando aí de uma tendência não só de aumento de municípios, mas de aumento da população que está sendo atendida por esse sistema, né? Muitos desses municípios, né, os que conseguem os sistemas mais sustentáveis, eles estão inseridos em contextos de municípios que têm royalties, que têm algum recurso para atender. Mas muitos deles, principalmente os municípios de menor porte, né, essa população mais baixa aqui, os municípios de pequeno e médio porte, eles estão caindo no sistema de tarifa zero basicamente porque o operador simplesmente rompe o contrato, deixa de atender, e a população, como não pode ficar sem, a prefeitura vai arcar com essa operação do sistema, né? Essa operação do sistema, ela vem em um contexto, deixa eu avançar um pouquinho, daqui a pouco eu volto, onde, no contraponto do que deveria ser a política de transporte elaborada, né, onde a gente vai ter um construto, vai ter uma proposição para alcançar determinados objetivos no contexto social, a gente vai estar inserido em um contexto onde a gente tem, basicamente, um empurrão aí, que é originário, que é uma influência da própria atividade do setor privado, né? Então, é um paradigma que a gente está tendo que enfrentar. De novo, o contexto inicial é desses municípios de menor porte, mas que ele vem avançando para um cenário onde tanto o volume de municípios está crescendo, quanto a dimensão desses municípios que estão aderindo a essas políticas também estão aumentando, né? E daí a necessidade da gente retomar esse controle, da gente retomar essa atividade de uma maneira proativa, né? Que a elaboração da política pública seja desenhada para atingir esses objetivos, né? Vou avançar aqui, de novo contextualizando essa questão aqui do setor privado como influência do processo político, né? Então, voltando ao caso curitibano. Curitiba começa, a história do sistema de transporte público de Curitiba tem seus marcos bastante similares aos de Lisboa, né? Então, a gente começa com os carros americanos, né, que são aqueles carros, né, os bondes puxados por tração animal, que evolui para uma tração elétrica, né? Num momento inicial, ali, a gente está falando de uma diferença de tempo da ordem de 15 anos. Quando a gente fala da eletrificação desse sistema, a gente já pula para quase 30 anos de diferença. E, ao contrário do que aconteceu com Lisboa, onde a gente tem um sistema com diversas modalidades, cada uma atendendo a partir das suas características, das suas potencialidades, Curitiba vai se enquadrando em um contexto de monopólio, né? Então, como eu comentei, assim como muitos outros municípios, nós estamos refém de um sistema rodoviário, né? Que de alguma maneira foi planejada, mas que infelizmente está atingindo os seus limites de capacidade, né? Então, a gente está falando de um histórico de articulação que levou a essa monopolização do sistema,
Dentro desse contexto, a gente tem uma série de disputa de poder político, né, de poder público, principalmente em contextos de região metropolitana e do próprio município de Curitiba. À medida que esses poderes se alinham ou entram em contexto de disputa, esse sistema vai se integrar ou vai se desintegrar uma série de vezes na história do sistema. Por incrível que pareça, a primeira concorrência pública do sistema de Curitiba acontece só em 2010. E mesmo essa licitação de 2010, ela vem cercada de uma série de polêmicas, né, ao ponto de que em 2013 é instaurada uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar esse processo. E no mesmo ano acontece a publicação do relatório do Tribunal de Contas do Estado, né, que vai apresentar uma série de elementos indicando que aquele sistema não foi completamente transparente, né? Tem uma série de questões de legalidade dele. Apesar disso, como a gente é refém, né, desse contexto todo, toda essa documentação, essa investigação, ela é engavetada, ela não avança, né? E daí a gente entra numa janela de oportunidade, né, que traz mais força ainda a toda essa discussão, né? Então, como eu comentei, primeira licitação acontece, o primeiro edital ali é lançado em 2010, com um prazo de concessão de 15 anos. Ou seja, no ano que vem, nós temos nova licitação, né? E daí toda essa movimentação dessas forças políticas para rebater, para reavaliar essas condições, essa janela de oportunidade da gente tentar restabelecer toda essa estrutura, esse contexto em que a gente está inserido. Bom, a partir daqui eu vou puxar, né, um contexto teórico, que são as coalizões de defesa, né, que é um modelo de análise de política pública que vai estar destinado justamente a esse cenário, esse contexto técnico, onde você vai ter essas disputas técnicas, onde você vai ter esses atores atuando e argumentando os papéis aí desse contexto, né? Então, é uma estrutura onde nós temos uma enorme quantidade de variáveis quantificáveis, mensuráveis, mas que tem um impacto social muito grande e, por consequência, esses elementos vão entrar em choque, né? A ideia é que a gente vai ter um papel significativo dessa informação em dois contextos. Um, onde você tem um acordo negociado entre esses atores que estão em conflito, e um que está relacionado a um choque que aconteça, né, alguma coisa que movimente a opinião pública, que esteja à parte desse subsistema, desse grupo de atores, né? E aqui, embora, né, eu vou dar a minha percepção, eu acho que um choque exógeno muito importante que aconteceu num contexto nacional foi a pandemia, né? Não só no sentido de expor as questões de subsídio, não só a questão de expor a importância da presença do passageiro no contexto tarifário, mas também de extrapolar a importância de uma institucionalização de um sistema único para o país, né? Porque muitos daqueles municípios que estão atendendo sobre a modalidade de tarifa zero, por exemplo, nem sempre tem um corpo técnico capaz de gerenciar, de elaborar essas políticas, né? E a mesma coisa acontece com a saúde. Então, apesar de todas as críticas, durante a pandemia ficou muito explícito que, apesar de no Brasil a gente ter vivido um problema gravíssimo, sendo um dos piores índices em termos de mortandade, o cenário teria sido muito pior sem o Sistema Único de Saúde, né? Tanto no sentido do atendimento, quanto para mediar o sistema de vacinação. Então, a percepção da importância do SUS, ele acaba sendo importado para esse movimento, né? E daí, destacando aqui os recursos necessários a essa coalizão de defesa, a gente precisa de autoridades formais, e pelo número de prefeituras que já estão envolvidas com isso, e pelo número de prefeituras que têm equipes pesquisando, investigando isso, a gente consegue perceber que a gente tem esse elemento.
A opinião pública, né, como eu comentei, esse assunto entra em pauta já há 10 anos, que já está em debate, já está sendo discutido de maneira mais ampla. Informação disponível sobre esses parâmetros, as tropas, né, os grupos de ativismo sobre a causa, recursos financeiros, que é um tópico que eu vou trazer daqui a pouquinho, e uma liderança habilidosa que seja capaz de reunir todos os recursos e mobilizar essa estrutura, né, essa institucionalização desse sistema. Ou seja, de novo, a gente tem uma janela de oportunidade bastante significativa, uma oportunidade grande de avançar nesse tema. E daí, dentre as informações aqui, um dos recursos, existe a elaboração desse documento, que é o Sistema Único de Mobilidade, uma proposta que é construída pela sociedade civil para a criação desse marco regulatório. Então, tomei a liberdade aqui só de elaborar um mapa, uma nuvem de palavras, né, que são os tópicos mais em destaque quando a gente está discutindo esse Sistema Único de Mobilidade, né? Então, por óbvio, o transporte, mas a gente tem um destaque muito grande dado à qualidade, à disponibilidade do sistema, ao caráter público, principalmente da participação popular. Uma série de elementos aqui que eu vou tentar trazer de uma maneira mais ou menos breve, né? Como eu mencionei, uma proposta da sociedade civil construída a muitas mãos. Eu vou dar destaque aqui ao IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o que encabeça a organização desse documento e que vai estar à frente de muitas das organizações aí né, dos eventos, da divulgação desse processo. Vou dar destaque ao ITDP Brasil, né, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que é quem vai desenvolver, né, vai trazer essa nomenclatura do Sistema Único de Mobilidade. E vou tomar a liberdade de trazer o CEPUR aqui, que contribuiu também no desenvolvimento desse documento. Esse documento aqui é apresentado oficialmente numa audiência pública, né, que aconteceu durante o 3º Encontro de Transporte como Direito e Caminhos pela Tarifa Zero, que aconteceu em Brasília no ano passado, como um dos eventos que vai relembrar ali os 10 anos das Jornadas de Junho, organizado pelo IDEC, em colaboração com a organização Rosa Luxemburgo e com o movimento Passe Livre, que é aquele que encabeçou os movimentos das jornadas naquele momento em 2013, e que vai apresentar pela primeira vez, né, a estrutura como, né, da PEC 25. Né? Então, a PEC é proposta de emenda constitucional, apresentada ali como uma maneira de acrescentar essa estrutura que vai permitir a atenção a 2 critérios. Então, deixa eu pular para frente aqui, que é um dos princípios gerais, né? O transporte já é previsto pela Constituição brasileira como uma atividade essencial, o que dá caráter especial para ela em frente a outras atividades, e também é previsto como direito social pela emenda constitucional de 90 desde 2015, né? Ou seja, a ideia desse estabelecimento é que todas as pessoas têm direito ao acesso ao sistema de transporte, né? Só que, embora esteja válido desde 2015, esses conflitos, essas disputas políticas não vêm permitindo. Então, vou voltar aqui, porque essa proposta ela vem elaborada, né, a partir desse documento que foi escrito, essa proposta desse marco legal, mas ela também é ricamente inspirada na estrutura, né, de funcionamento do próprio SUS, né, e do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que também eles têm uma constituição aí parecida. Foi apresentada pela deputada Luísa Erundina, né, que já foi prefeita do município de São Paulo, né, um município que tem um contexto econômico muito importante no país, conjuntamente escrita pelo engenheiro Lúcio Gregory, que foi secretário de transportes durante a gestão dela. Então, agora entrando um pouquinho em como essa proposta está estruturada, objetivos dela. Então, o primeiro deles é o Triplo Zero, né? É uma denominação que levou a coalizão Triplo Zero, que é um grupo uma conferência nacional que vai discutir 3 tópicos que são marcos importantes para o sistema, né? Então, os 3 zeros são tarifa zero, ou seja, a questão do custo
que o sistema tem onerado, né, a maneira como ele tem onerado o usuário do sistema. A emissão zero, então o impacto que isso tem nas condições ambientais e nas metas ambientais que o país tem também. E morte zero, né? Porque a segurança, como eu mencionei, também é um problema bastante epidêmico no país, a questão do número de mortes, acidentes, enfim. Dentre os objetivos, a gente ainda tem essa faceta da inclusão social, do uso como uma ferramenta, do sistema como uma ferramenta de justiça social. A ampliação do percentual de viagem de transporte ativo e público coletivo, ou seja, essa tentativa de reequilibrar essa distribuição, né, esse volume de passageiros no sistema com o sistema privado. O investimento, né, o estímulo às mobilidades ativas e a garantia dessas prestações de serviço e de implementação de infraestrutura com qualidade, né, principalmente priorizando essas modalidades coletivas e ativas. Os princípios gerais eu já mencionei, então eu vou avançar os pressupostos que são enraizados em todos esses objetivos, né? Então a gente está falando da priorização do transporte ativo, a gente está falando desse sistema como ferramenta de justiça social, a gente está falando da tentativa da separação, né, do aumento da independência em relação à modalidade principalmente rodoviária, né, mas a privada, o combate às mudanças climáticas, a ampliação da cobertura, né, uma tradução da qualidade do sistema, tanto da cobertura espacial e aumento da disponibilidade, e o planejamento desses sistemas todos com muita participação popular, né, porque, de novo, uma maneira de combater essa estrutura que já monopolizou o nosso sistema. Como se faz isso? Então, os pressupostos são, né, de novo, a base do que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, essa estrutura é emprestada para a gente estabelecer os pressupostos aqui do Sistema Único de Mobilidade. A União vai exercer a coordenação, então a União vai estar no nível superior fazendo um guarda-chuva sobre todos os sistemas. Ele vai atuar a partir da elaboração dessas diretrizes que vão tomar esses pressupostos como base. Os recursos vão ser gerenciados a partir desses níveis mais elevados. Todos os entes federados, ou seja, os estados também são responsáveis pela gestão, principalmente nos níveis metropolitanos e de interrelacionamento entre os municípios. E o foco da gestão do município vai ser na gestão direta, na implementação dessas políticas e na distribuição, né, na coleta desses dados que vão trazer. Ou seja, a gente vai funcionar mais ou menos um sistema piramidal, né, onde a gente vai ter uma área mais ampla de elaboração das políticas de transporte no nível nacional, no nível federal, que vai se afunilar até o planejamento de transporte, ou seja, a implementação dessas medidas para atender essas políticas, essas diretrizes, né? A gestão, como é que funciona? Então, os principais pontos onde a gente tem potenciais soluções para resolver aquelas questões. A gente está falando nos novos formatos de contratação, né? Principalmente tentando desvincular esses modelos de contratação que acontecem em formato único, novas formas de financiamento, na tentativa de cada vez desonerar mais o usuário, né, até o ponto de repente chegar a abolir, né, que é a meta uma das metas da coalizão, né, do 000. O aumento da concorrência de entrada, ou seja, evitar que esses processos licitatórios sejam restritos a quem já opera, né, que sejam os únicos monopolizando o sistema, então dá oportunidade numa concorrência mais ampla. E a gestão pública do financiamento e bilhetagem eletrônica, que se traduz, né, no controle popular desse financiamento. Essas diretrizes, né, como é que isso tudo vai ser feito, né? Então, são medidas para a gente tentar potencializar essas soluções. Então, custeio por toda a sociedade, não só por todo usuário, né? Lembrando que toda a sociedade ela ganha com o uso, né, com
o usuário do transporte privado, transporte público, ele está gerando externalidades positivas para toda a sociedade. Então, é justo que todo mundo pague por esse usuário, né? Não só ele, só ele seja onerado. O fundo de mobilidade apresentado de maneira transparente, ou seja, né, de novo, controle popular, evitando, né, que o setor privado tenha tanta influência na elaboração dessas políticas públicas. As fontes de financiamento extratarifárias, então, de novo, que o sistema não seja só financiado através dele. O custeio parcial, né, então, que a gente tem essa divisão. E o cálculo de custos baseado em preços públicos, de novo, maneira de a gente aumentar o controle popular, né? Tudo isso guiado por boas práticas, né? Destinado, né, à redução de oligopólio, destinado ao aumento da transparência, no estabelecimento de fiscalização, controle e participação popular, de maneira ampla. A gestão, além disso, da infraestrutura para a mobilidade ativa também. Então, a gente tem ali que estabelecer essas metas de planejamento, construção, reforma, né, manutenção dessas infraestruturas, que a prioridade do sistema viário seja garantida e implementada. Então, a prioridade das mobilidades ativas e públicas coletivas já são previstas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas, de novo, é só um critério que já é uma obrigação, mas que não vem sendo atendido. Os programas estaduais e federais, naquele conceito guarda-chuva, né, piramidal, estabelecendo mais força, mas que seja validado pelo crivo da população, e o desenho universal dos espaços, ou seja, garantindo acessibilidade universal. Como financiar, né, ou seja, como pagar, como a gente diz, não existe almoço grátis, então como é que se paga por isso? Então nós temos algumas propostas de financiamento. Uma delas é o uso uma contribuição pelo uso do sistema viário. Quem usa e ocupa a capacidade viária também está gerando custo, né? Está gerando externalidades negativas. Então, existe uma previsão de um imposto associado ao IPVA, que já é um imposto presente, né? Que já existe para quem tem a posse de veículos automotores, mas que se tem uma alíquota relativas ao uso da infraestrutura viária, né? Um segundo imposto, uma segunda alíquota prevista é associada ao IPTU, que é o imposto associado aos imóveis, mas aqui principalmente vinculado ao número de vagas, né? Por quê? Para tentar minimizar o impacto sobre imóveis pequenos e aumentar o impacto sobre polos geradores de tráfego, né? Que consequentemente acabam gerando maior ocupação da capacidade viária. As propostas de financiamento sobre o guarda-chuva da União, do Estado, a gente tem o CID Combustíveis, que é uma contribuição aplicada sobre o consumo, principalmente das fontes fósseis, né, dos combustíveis fósseis. E a gente tem a proposta de uma adequação do que é o Vale Transporte hoje, né? Então, o Vale Transporte hoje é uma obrigação prevista na legislação trabalhista nacional, mas que é aplicada parcialmente pela empresa, parcialmente pelo empregado, né? E que acaba sendo opcional. Então, o empregado determina se vai querer ou não. Então, a ideia é converter esse Vale Transporte numa obrigação para o empresário, né? Pelo número de funcionários e deixar de ser opcional para estimular esse uso, né? Além disso, existem outras fontes de financiamento associadas às externalidades positivas da própria valorização dos imóveis, associadas a, quem sabe, um fundo ambiental, que é como o que vocês têm aqui. Enfim, multas, pedágios urbanos, as propostas não são poucas, não são escassas para financiar esse sistema, né? Por fim, parâmetros de qualidade, né? Obviamente, a gente tem um contexto onde a qualidade do sistema precisa ser resolvida ainda, né? Está no nível de ainda precisar solucionar essas questões. Então, o que eu queria ilustrar aqui nem era exatamente quais são cada um desses itens, mas como nós temos questões ainda, principalmente voltadas à solução da qualidade do nosso sistema, mas que vão acabar resultando também em parâmetros ambientais, né? Que também já tem previsões na Política Nacional de Mobilidade Urbana e que, de novo, ainda não vem sendo atendido, né?
Eu fechei aqui a minha apresentação com algumas nuvens de palavras para a gente comparar termos importantes nessas estruturas, né, do que é o programa de apoio à redução tarifária aqui de Portugal com o nosso SUM, mas como eu já ocupei bastante do meu tempo, eu vou só pontuar algumas referências que tiveram presentes aqui, mas principalmente deixar meu e-mail para quem quiser dar continuidade a esse debate para além dessa edição aqui do Redmove, né, dessa edição do Conversas às Sextas. Pessoal, muito obrigada pela atenção, desculpem pelo acesso. E eu vou ficar muito feliz se a gente puder debater agora. Claro que sim. Então, Patrícia, muito obrigada pela apresentação. É muito interessante toda essa evolução. Eu vou passar a palavra para a audiência para ver se tem alguma questão, não é? Alguma pergunta para a Patrícia, lá atrás? Não, precisa porque está gravando. Bom, eu me chamo Robert, sou geógrafo, sou colega da Patrícia, sou do CEPUR, e durante a minha graduação em geografia, lá em Curitiba, eu fiz uma pesquisa no Observatório das Metrópoles, orientado pela professora Olga, que já esteve por aqui também, trabalhando com BRT. E aí eu lembro que surgiram várias questões, dentre elas o contexto que originou o BRT, que, enfim, Curitiba é famosa pelo BRT, né? Que era o contexto de ditadura. A visão norteadora do BRT tinha uma visão diferente da visão que a gente tem hoje do modal, né? Que, na verdade, era um modal quando foi construído para transporte de massas, e, enfim, não só pela questão da mobilidade mais fácil e tudo mais. Enfim, foi idealizado pelo Lerner. Enfim, já tivemos muitas discussões sobre isso, inclusive. Mas eu tenho uma questão que eu anotei aqui, eu fui anotando muitas coisas. E aí, enfim, eu pensei nisso, aí eu tenho algumas questões, assim. A primeira é sobre o custo do transporte, assim. Eu sinto que o transporte, você separou ali o IPK e a tarifa, né? E acho que eu vou falar mais da tarifa, eu acho, por conta do combustível, principalmente. O Brasil ele tem sistemas alternativos de combustível, que é o caso do etanol, por exemplo, que polui muito menos que o diesel, mas muito pouco usado ainda nos transportes de carga pesada, digamos assim, né? E aí eu fiquei pensando que nos últimos 6, 7, 8 anos, o Brasil, eu sinto que o transporte encareceu muito rápido. Eu lembro quando eu era criança, no domingo a gente não pagava passagem, a tarifa era de graça, era R$1. Eu acho que proporcional ao salário mínimo, talvez ainda era um pouco maior, assim, mas, enfim, tinha algumas liberdades nos dias da semana, né? E aí eu senti falta, não sei se você discute isso em outro momento, mas de como as políticas neoliberais impactam nesse custo. E aí me veio na cabeça principalmente a questão de tentativa de privatização da Petrobras, a questão do PPI, que antes no Brasil o combustível não tinha paridade com o dólar, então era muito mais barato comparado com o que é hoje. Enfim, tem essa pergunta. E a outra é que ficou a dúvida porque eu não sabia desse sistema único de mobilidade, e você pontuou que desde 2015 é considerado como direito social. E pela Constituição no Brasil, um direito social ele não pode ser privatizado, ele é um bem público, né? Assim como o SUS, o SUAS, os sistemas educacionais. Você pode ter ali alguma agente terceirizada, mas quem faz a gestão e execução é sempre o ente público. E aí eu vi que quando você pontuou ali do Sistema Único de Mobilidade, ele tem uma flexibilização de licitação. Aí eu fiquei, ele vai permitir ainda a privatização do transporte, vai ser 100% público, se você puder detalhar um pouquinho mais. E aí, a última questão é que quando eu trabalhei numa prefeitura do lado de Curitiba, em Rio Branco do Sul, a gente implementou, 2 anos atrás, a tarifa zero, né? E eu senti muito, assim, que a gente só conseguiu fazer isso porque era um sistema novo, porque não tinha transporte na cidade antes. Porque eu vejo que muitas das cidades que estão implementando a tarifa zero hoje, elas continuam tendo a concessão, então elas estão pagando muito mais para uma empresa privada executar a tarifa zero.
Então eu fiquei pensando assim, até que ponto isso pode ser benéfico ou não para a população, enfim, se você tem isso detalhado. Mas é isso. Obrigado. Tá, obrigada. Parabéns. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Sim? Uma das perguntas que eu gostaria de colocar era como é que pretendem motivar o sistema de transporte público se está sempre a ir parar um ciclo vicioso no qual ficam a perder. Ok. Bom, vou passar, já tem 4 perguntas, então. Sim, vamos lá. Então, acho que eu estou com uma de lapela aqui já. Então, Robert, de fato, a gente já teve algumas discussões e quando a gente pode conversar, né, sem a formalização, esses debates ganham ramificações que, para mim, são bastante ricas também, inclusive. Vamos lá, eu pontuei algumas coisas. Então, primeiro, o contexto político, né? Então, eu acho que essa é uma diferença que é importante da gente mencionar, do contexto Portugal-Brasil, ou pelo menos da minha percepção nesses meses que tive a oportunidade de estar aqui. Nos eventos que eu estive recentemente, eu noto que aqui, em toda oportunidade, é dado um destaque sobre a importância da luta social na democracia. Nas condições, né? Então, só para citar um exemplo, assim, a gente organizou tinha os transportes femininos, né? E eles ilustraram a importância da luta feminista no contexto da democratização aqui em Portugal. E eu noto que não, pelo menos a minha percepção é que não existe desvio nessa discussão. Pelo contrário, ela é sempre puxada e ressaltada, talvez pela ocasião dos 50 anos, né? Talvez seja um ponto, mas a gente está comemorando 60 anos, não da redemocratização, e sim comemorando é forte, né? Mas desse movimento da ditadura no Brasil, e diferentemente lá é sempre um movimento de se tomar cuidado, de se tentar evitar, de se tentar desviar desse assunto, né? Então, eu acho que um ponto importante é contextualizar o plano diretor curitibano, o desenvolvimento do BRT, o desenvolvimento da estrutura da cidade nesse fato. E, assim, nesse momento não quero entrar nas nuances políticas, mas simplesmente entender que isso foi um fato, né? Foi um elemento estruturante desse movimento. O plano diretor de Curitiba, quando foi feito, ele até teve participação popular, ele teve o IPUC, que foi desenvolvido nessa época também por trás dele, mas a implementação dele, é claro que aconteceu nesse contexto. Então, eu acho que um ponto é que a gente não deveria estar se desviando tanto desse assunto, né? Outra coisa que você mencionou aqui foi a questão do encarecimento, né? Então, o encarecimento ele é uma medida que, em partes, ele tem a ver com essa quebra desse ciclo, né? Então, a gente vem reduzindo a qualidade para tentar evitar um custo, só que são as nuances do que é custo e o que é investimento, né? Porque se de repente a gente tivesse, ao invés de custear o sistema, estivesse investindo nele, de repente a gente poderia estar atraindo mais passageiros e revertendo, parcialmente pelo menos, esse círculo vicioso em que a gente está, né? Transformar isso num círculo virtuoso, né? De atração, de tornar o sistema útil à medida de trazer. A perspectiva que se traz é justamente a oposta, né? Então, existe uma questão que é trazer novas tecnologias, trazer novos veículos mais eficientes,
vai onerar o sistema e, consequentemente, vai aumentar o custo operacional e, consequentemente, pode aumentar o custo da tarifa, né? Então, esse é um ponto e daí a questão do equilibrar as balanças aí, né? Eu tinha mais uma coisa para falar sobre isso, mas me escapou agora. Avançando aqui, sobre a privatização ou não. Obviamente, não vai ser uma estrutura que vai ser convertida de uma hora para outra, né? Como direito social, de fato, isso não pode ser privatizado, mas acaba que a gestão desses sistemas, em teoria, está na mão das prefeituras, né? E elas concessionam a operação. É claro que a gente sabe que existe a pressão do setor, mas formalmente acaba que a gestão é pública de fato, né? E a operação que é privada. Mas, idealmente, a ideia é que a operação ela avance para reduzir essa pressão, né? E uma medida não é só não privatizar, então diminuir, mas principalmente separar esses contratos, né? Então, evitar esse monopólio que acaba fortalecendo muito quem está gerenciando, quem está operando aquele sistema, né? Você se revê refém, você descobre que tem questões relativas a uma falta de controle da bilhetagem, você percebe, né, é investigado, é comprovado que existe uma série de problemas no processo licitatório, mas como não tem mais ninguém que faça, é como se você não tivesse para onde correr, né? Então, a ideia do SUM é que se avance no sentido contrário desse monopólio. Então, não necessariamente você vai ter uma operação totalmente pública, não é essa a ideia, mas que a contratação seja mais distribuída e que permita mais controle. Sobre a contratação, né, que você mencionou o caso do Rio Branco do Sul, de fato, né, o que está acontecendo, né, que é o que eu quis ilustrar ali com o mapa dos municípios que vem aderindo esse sistema, com exceção dos municípios que têm esses royalties provenientes de petroleiras, então principalmente no litoral ali a gente tem esses municípios que têm esses recursos extratarifários que estão sendo investidos e daí alguma sustentabilidade para o sistema, mas muitos dos municípios não têm esses recursos, não têm como operar, eles acabam aderindo ao sistema e financiando completamente a partir do orçamento do município, que não é elevado. Isso decorre em perda na qualidade do sistema. Então, daí a importância desse estabelecimento dessas diretrizes a nível nacional, de você ter um grupo que elabora essas políticas, que determine com segurança jurídica como fazer esse financiamento, porque muitos municípios hoje têm ideias de como fazer, têm a intenção de usar, por exemplo, essa conversão do Vale Transporte, mas à medida que implementam, foi o caso de Paranaguá, por exemplo, implementou essa conversão, essa contribuição dos empresários, mas daí, logo na sequência, o sindicato entra com recurso, porque existe essa insegurança jurídica, né? Está todo mundo tateando, está todo mundo aprendendo, descobrindo como fazer. E daí a importância dessa institucionalização, dessa elaboração dessa diretriz nacional, que vai dar substância e vai dar ferramentas, e vai dar segurança jurídica, e vai dar instrumentos políticos para se avançar nesse sentido. Sobre a questão do círculo vicioso, a ideia é mais ou menos essa, é reverter isso num círculo virtuoso, né? Tanto parando de pensar no sistema simplesmente em termos de custo, mas pensando em termos de investimento em redução de emissões, investimento em aumento na qualidade de vida, e investimento no acesso da população à cidade, né? Então, muitos desses municípios hoje, quando eles têm essa implementação, se nota automaticamente um crescimento, né? O maior município que tem o sistema implantado hoje, que é Caucaia, viu um crescimento do número de usuários em 4 vezes, né?
Formosa, que é um caso relativamente recente, mas daí, de novo, entra naquele caso da cidade pequena, do município que precisa se adequar às emergências, viu a demanda crescer em 10 vezes. Então, vocês imaginem o que é um município receber a notícia de que o operador não está mais dando lucro, então não quero mais operar. Eles têm que fazer contratos às pressas, né? Então, no caso de Formosa, eles fizeram a contratação da frota, então o contrato passou a ser baseado no aluguel da frota, o município passou a operar esse sistema e o número de usuários cresce em 10 vezes. E eles precisam atender esse crescimento de demanda, né? Então, eu acho que, nesse sentido, acaba que o desafio se torna em como é que a gente vai manter a qualidade para não perder o usuário por conta da redução da qualidade, né? Como é que a gente vai resolver a tarifa, ok, demos acesso, mas a gente precisa manter. Quando eu falei agora dessa modalidade de contratação, eu revisitei a questão da frota, né, desses modelos de contratação. Porque um dos desafios é justamente essa transparência. Então, como é que eu estou contratando, quanto que eu estou pagando, por que eu estou escolhendo essa empresa em decorrência dessa, por que eu estou escolhendo esse tipo de veículo em detrimento de outro. Então, a chave aqui também é participação popular e controle e fiscalização popular também. Tá, obrigada, Patrícia. Eu queria ainda levantar aqui um outro ponto de discussão, que é toda esta, digamos, dinâmica de criar uma diretiva nacional vem, de alguma forma, na mesma linha daquilo que é o plano, a Lei Quadro da Mobilidade Urbana, que é aprovada no Senado em 2012, mas que começa a ser discutida em 2003 no Brasil, em todos os municípios, que dá origem aos planos de mobilidade, dá origem ao Fundo de Gestão da Mobilidade e àquele CID de combustíveis. Portanto, tudo isso nasce da Lei Quadro da Mobilidade Urbana, que está totalmente enquadrada na legislação brasileira e, portanto, vem da União, portanto, vem do nível federal. Portanto, não é mais fácil dar continuidade a isso do que estar a querer criar outra coisa que, na verdade, tem os mesmos princípios que já tem a Lei Quadro, quando a Lei Quadro já está instituída no Senado, portanto, já está ancorada no Senado. E, portanto, do ponto de vista político, é mais fácil partir dali e fazer até aquilo que eu acho, pessoalmente, que é necessário fazer no Brasil, neste momento, que é olhar para os casos, como é o caso de Calcaia, mas Calcaia tem uma exposição industrial forte, tem o Porto, etc., e, portanto, tem condições particulares, não é? E tem uma dimensão particular, mas aquilo que parece ser fundamental neste momento é olhar para os municípios e dizer, bom, há 20 anos que se começou a discutir a mobilidade de uma forma diferente. Implementou-se uma lei quadro da mobilidade urbana, obrigaram-se a fazer os planos de mobilidade. Então, o que é que aconteceu? Fizeram-se, não se fizeram, fizeram-se com deficiência e o que é preciso para dar continuidade a esse movimento? E, de alguma forma, isto faz sentido que haja uma provocação do ponto de vista político para que isto, tal como a Lei Quadro da Mobilidade Urbana, que foi iniciada do nível federal para baixo, também a sua continuidade possa ser provocada a partir do nível federal, que é o nível que neste momento financia ou que tem as grandes fontes de financiamento para os municípios, porque os municípios continuam a ter pouco financiamento. Os Estados e os municípios estão ao mesmo nível porque a federação é uma federação imperfeita, por assim dizer, do ponto de vista da hierarquia. Portanto, o nível federal tem uma capacidade de financiamento que os outros níveis não têm e, portanto, ou seja, são mais capazes de ser o trator da mudança do que começar do município para cima, que é mais difícil. É o que me parece. Pronto. Eu acho que a ideia é justamente essa. De fato, a gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, mas o que acontece é que, embora as diretrizes estejam estabelecidas, em muitos casos não existe um corpo técnico para implementar essas medidas. Então, eu acho que, eu não sei se eu diria que, é claro que é a criação do SUM, mas
a ideia não é partir de algo novo, é justamente criar ferramentas para conseguir implementar factualmente essas políticas. Porque nesses contextos onde existem os recursos, então as grandes capitais, os municípios que têm acesso a esses recursos próprios, de fato eles não são um problema, eles estão se resolvendo bem, né? Esses municípios litorâneos... Sempre tem algum problema, não é? Claro, pois bem, é claro. Mas é que eu acho que eles são problemas diferentes desses municípios, principalmente pequeno, médio porte, no interior do país, que não tem acesso ao recurso, que não tem um corpo técnico que vai conseguir elaborar os meios, que não tem, né, como eu comentei, que tem as dificuldades de fazer a implementação desses instrumentos de financiamento. Então, eu vejo toda essa estruturação como uma maneira de abraçar toda essa legislação que já existe, que já está estabelecida, que já está consolidada, mas dar ferramentas para que ela seja factualmente implementada, né? E eu acho que um ponto é esse, né? Então, o SUM, mais ou menos, como eu falei, inspirado no que é o SUS, ele vai agir como esse funil. Então, as cidades que já estão atendidas vão ter potencial de melhoria, vão ter esses requisitos para continuar o desenvolvimento, mas principalmente esses municípios que não têm recursos hoje, de repente vão passar a ter esse acesso, vão passar a ter essas ferramentas de regulamentação. Um tópico que eu acho que eu talvez não tenha fortalecido existe uma série de medidas voltadas principalmente para regiões metropolitanas e intermunicipais. Então, para equilibrar essas condições de regiões metropolitanas e regiões de malhas urbanas que têm interferência entre si. Então, eu não vejo como uma criação do zero, mas sim como uma maneira da gente organizar e viabilizar essas políticas que já existem. Eu creio que uma das barreiras é o próprio desenho institucional. Ou seja, o SUM ou deveria ser uma unidade integrada. E a decisão não está integrada, continua a estar muito fatiada nesses municípios, não é? Exato. Muito bem, algum comentário mais? Nuno, algum comentário? Era precisamente essa questão que levantaste. Sim. Eu tenho uma pergunta muito rápida. Ora bem, o microfone, não sei onde está. Obrigado. Então a Patrícia destacou muito as iniciativas populares que ajudaram Curitiba a chegar ao ponto onde está hoje. Eu queria saber o que é que Lisboa pode aprender com Curitiba e o que é que Curitiba pode aprender com Lisboa, tendo em conta aquilo que já viveu cá em Lisboa nos últimos meses. Sim, inclusive já tivemos algumas conversas sobre isso também. Eu vou começar dizendo o que eu acho que a gente pode aprender com... Eu vou falar de Lisboa porque estou aqui, mas acredito que seja uma cultura nacional. Eu vejo uma incidência política da população muito forte, né? Então eu vejo... Não sei se isso é decorrente, talvez vocês possam me explicar, né? Mas eu percebo a política portuguesa mais acessível do que a nossa. No sentido de que a impressão que eu tenho é que qualquer pessoa pode chegar nas instituições, nos poderes públicos e argumentar e negociar e questionar. E, de novo, posso estar errada, mas é a impressão que eu tenho e que, particularmente, isso é muito mais difícil no Brasil, né? Então, por mais que você possa chegar ao prédio público, o seu ouvido é uma outra questão. Agora, por outro lado, eu acho que a nossa cultura de participação popular, no sentido de... E ela também tem uma série de problemas, mas... As instituições de audiências públicas, dessa necessidade, essa obrigação de comunicação frente, desde de constituição de grandes empreendimentos até elaboração de políticas, essa exigência de, antes de se fazer
é obrigatório, é preponderante que você faça uma comunicação clara para a população, que você dê oportunidade que ela se manifeste, que ela interfira, ao ponto de que existem organismos, né, a Procuradoria está sempre de olho, observando se isso está sendo atendido. Eu acho que essa instituição já é bem consolidada no Brasil. E, de novo, ela precisa melhoria ainda, né? Ela ainda precisa avançar, mas eu acho que essa estrutura de comunicação no Brasil é mais consolidada do que aqui. Sem dúvida. Aliás, o Brasil é um dos países precursores da participação pública e que emanou lições para todo o mundo em termos de participação pública, sem dúvida. Agora, deixa-me dizer que eu acho que é um pouquinho injusto comparar o Brasil com Portugal. Porque, assim, a pergunta tem que ser, e na Europa, consegue-se chegar às instituições europeias? É porque o Brasil são 27 Estados, exatamente a mesma coisa que na Europa. E, portanto, obviamente que parece ser mais fácil em Portugal, porque é apenas um Estado dos 27. É a mesma coisa que comparar a Europa com Calcaia, não é? É mais fácil chegar ao prefeito de Calcaia do que ao presidente da Comissão Europeia. Portanto, há aqui, assim, um efeito de escala que é, obviamente, que é mais difícil. Mas a participação pública é, sem dúvida, uma lição que o Brasil tem emanado de uma forma muito contundente, ainda que, obviamente, tem as suas externalidades. Naturalmente, os processos são mais longos, de decisão, enfim, tem um conjunto de externalidades que decorrem dessa mesma participação. Mas há um outro exemplo que o Brasil tem dado para o resto do mundo e que, neste momento, já é copiado até no norte da Europa, que é o BRT, o famoso BRT, que é uma solução inventada em Curitiba e inventada basicamente por falta de dinheiro na altura. Portanto, é uma criatividade que decorre da inexistência de dinheiro. Se tivessem tido dinheiro, provavelmente tinham um metropolitano, não tinham um BRT, ou um LVT, ou qualquer coisa deste género. E hoje a Europa, que começa a ter mais questões de financiamento, mais problemas de financiamento e até mais preocupações de eficiência, começa a copiar estas soluções. Nós hoje vemos a Suécia, a Finlândia a começarem a discutir a implementação de BRTs em vez de irem para elétricos ou em vez de irem para extensões de metropolitano. Inclusive, nós aqui também, como sabem, o caso de Coimbra foi convertido em BRT. E, portanto, Curitiba é, de facto, uma referência mundial no BRT e na exportação desta ideia para todo o mundo. Portanto, é uma lição não só para Portugal, mas para o mundo inteiro, e do qual a Curitiba é absolutamente reconhecida. Eu acho que só sobre o BRT, a crítica que a gente faz hoje é que, de fato, foi um sistema inovador, resultado de, ok, não temos dinheiro, o que vamos fazer? E, de alguma maneira, adaptar o conceito do transporte de massa para as estruturas que a gente tinha. Eu acho que o erro em que a gente caiu foi se ver preso a essa estrutura e não avançar em outras soluções e compatibilização de soluções. Curitiba vem batalhando para a implementação de um metrô há alguns anos já, e então desde a jornada de junho, né, durante os programas de aceleração decorrentes da COP, enfim, se havia, né, muitos municípios tinham projetos de infraestrutura relacionadas à estrutura de metropolitanos, por exemplo. Curitiba, tecnicamente, era uma das mais viáveis, mas nunca se conseguiu financiar, né? Então, se tenta licitar, já foi a licitação umas 2 ou 3 vezes, não aparecem interessados. Então, a gente ficou refém de um sistema que hoje atingiu a capacidade para ultrapassar. Agora a gente tem um novo desafio, que é ultrapassar isso. E as medidas que a gente vem tomando são mais ou menos para tentar amenizar os problemas. Então, hoje os corredores estão sendo adaptados para ter ultrapassagem, mas
que invariavelmente em algum momento vão precisar de intervenções mais amplas. Mas Curitiba, quando foi criada pelo Jaime Lerner e pelo Carlos Sanaviva, não tinha ou seja, o problema não tinha uma escala metropolitana. Claro, Hoje o problema tem uma escala metropolitana e, portanto, como em todas as questões de mobilidade, a reversibilidade das soluções é sempre muito difícil. E, portanto, somos sempre, qualquer cidade é cativa do passado. Portanto, é dependente do caminho que fez e tem sempre alguma captura do seu passado. E Curitiba, hoje, tendo sido uma coisa muito inovadora na altura em que é criada para uma dimensão e para uma escala que não era metropolitana. Hoje, o problema de Curitiba é metropolitano, portanto, é necessário outra invenção. Certamente vai surgir em algum momento. Somos produtos do nosso tempo e espaço, né? Só a respeito da questão da escala, infelizmente a gente cai no problema de comparar o incomparável, né? Mas faz parte. Ok, muito obrigada, Patrícia. A sessão foi ótima, muito esclarecedora. Esperamos que a Patrícia continue por cá muito tempo ainda, para nós podermos continuar a discutir e a fazer estas análises entre Portugal e Brasil, ou melhor, até Europa e Brasil. Muito obrigada, Patrícia, pela participação. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e a participação de todos. Muito obrigada. A Rede Move continua e, portanto, desta vez, por causa dos 50 anos de 25 de Abril, ou mais exatamente por causa de 25 de Abril, a próxima sessão vai ser um bocadinho mais cedo do que às sextas-feiras. Vai ser a 22 de Abril, onde vamos ter também uma convidada de fora, que está cá a fazer o doutoramento também, e que nos vai falar de outro tema completamente diferente, que é a sustentabilidade e a descarbonização dos aeroportos. Portanto, vamos anunciar brevemente e, portanto, será a 22 de Abril, em vez de ser a 26 de Abril, porque 26 de Abril está no meio de um feriado e um fim de semana, portanto, não é uma data muito popular. Portanto, obrigada a todos pela participação, espero voltar a vê-los em breve, ou esperamos voltar a vê-los em breve, e que tragam mais amigos, mais colegas, para continuarmos a discutir. Esta sessão, como todas as outras, vai ficar disponível na rede e, portanto, na página web da Universidade de Lisboa, e, portanto, pode ser revista e estarão os contactos da autora para poderem continuar a discutir com ela em qualquer momento. Muito obrigada a todos.